Primeiro, saudar a presença aqui entre nós, deputado Edmilson Valentim, deputado que legislou por muitas vezes nessa área de petróleo. Chamar a atenção dos senhores parlamentares, em especial do deputado Valdec, especialissimamente, já que ele entendeu diferente o projeto. Eu preciso que Vossa Excelência preste atenção. Em 97, se quebrou o monopólio da Petrobras. Em 97 também se criou a Agência Nacional de Petróleo. E, por conta do fim do monopólio, veio a abertura do mercado para outras empresas estrangeiras poderem fazer prospecção no Brasil. Quando, do momento dos primeiros leilões, o governo federal, para atrair um grande número de empresas, criou um regime especial de importação e exportação aduaneiro para a exploração da área de petróleo. Lá em 99, quando foi criado o Repetro, o preço do barril era da ordem de 16 dólares. Começou o ano com 12, terminou com 20. Mas julho para agosto era da ordem de 16 dólares o barril do petróleo. E era uma coisa nova, ninguém conhecia a bacia no Brasil. Então esse incentivo do Repetro foi dado para que pudesse diminuir o risco na fase exploratória, ou seja, na fase de sísmica e da perfuração propriamente dita dos primeiros campos. Não era na fase de produção. Pois bem, o regime foi mudando, foi se estendendo e foi estendendo também na fase de produção. O barril hoje está em torno de 66, 67 dólares. O nosso pós-sal e pré-sal é conhecido. No ano passado, nós não tínhamos, o Rio de Janeiro não estava no Repetro. E também não havia ainda a extensão desse benefício do Repetro até 2040. Foram feitos leilões no campo pós-sal, na bacia de Campos, e a diferença de lance do primeiro lugar para o segundo foi da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, o lance vencedor em relação ao segundo foi da ordem de 3 bilhões e 200 a maior. O Rio de Janeiro não estava no Repetro e não existia ainda a extensão do Repetro até 2040. Peço atenção também do deputado Carlos Osório. Pois bem, veio o leilão do pré-sal. As companhias estrangeiras deram um lance de 80% no campo no entorno de Sapinhoá, 80% do óleo lucro. Significa que a empresa que prospectar o óleo, já é o regime de partilha, no momento de prospecção, abater os custos, o governo federal vai ficar com 80% do lucro do óleo e ela vai se creditar de 20%. Também o estado do Rio de Janeiro não estava no Repetro e não tinha o Repetro até 2040. O governo do estado fez o convênio e amanhã vai ter que desfazer, ou por decreto, ou mesmo por essa lei. Porque nós estamos normatizando para que o Repetro tenha validade sim, porque ele não beneficia a indústria nacional, ele beneficia lá fora, onde gera o emprego, e a gente aqui abre mão dos impostos. Pois bem, nós estamos disciplinando que só vai valer o Repetro para a fase exploratória. Hoje vale para tudo, de acordo com o decreto do dia de ontem, vale para tudo. Pois bem, então, o petróleo hoje é 66 dólares, o pré-sal, nós vamos ver leilões aí de partilha acima de 60%, 70%, 80% do óleo lucro, porque é onde fura tem petróleo. Só nos campos que o governo federal cedeu à Petrobras na capitalização de 2010, tem uma estimativa de mais de 6 bilhões de barris, do excedente de 5 bilhões, podendo ter 15 bilhões, em alguns pontos que o governo federal cedeu em 2010. A UERJ tem um instituto que calcula, que diz que tem 90% de chance do Brasil do pré-sal ter 193 bilhões de barris
podendo ter mais de 290 bilhões, mas tem 90% de chance de ter 193 bilhões de barris. Então, a empresa vem para cá, a gente abre mão do conteúdo nacional, que é isso que a ANP faz, dos impostos, porque o Rio de Janeiro perdeu, segundo o estudo do Tribunal de Contas de 2014, só para a Petrobras, 3 bilhões e 100 milhões de barris de reais, por conta do Repetro e de 21 outros dispositivos no ano 2014. Então, quando Vossa Excelência vota contra aqui o Repetro, Vossa Excelência está remetendo o Repetro nacional, que estende até 2040. E mais, o estado do Rio de Janeiro hoje, das reservas conhecidas do pré-sal, tem 68%. Os municípios produtores, Cabo Frio, Búzios, Macaé, lá tem um Citygate chamado Cabiúnas. Não sei se Vossas Excelências sabem, mas a SEG paga 22% a mais no gás para distribuir o GNV ali naquela região. 22%. Mas não é só isso, para os municípios produtores. Em relação a Comgás, Osório, a SEG compra a molécula do gás 10% na cabeça a mais. Então, para o consumidor aqui da capital, 10% a mais, só no custo. Para o consumidor da região produtora, 32% a mais. Então, o gás que é produzido aqui vai para São Paulo com menor preço. O consumidor do estado do Rio de Janeiro paga mais. Na capital, 10%. Na região produtora, 32%. Aí, no dia de ontem, Edmilson, chegou a informação que o governo do estado deve ser, Luiz, presente, porque publicou o decreto, né, do Repetro, deve ter sido deu de presente. A BR negociava o contrato de combustível com o governo do estado. Estava em negociação e no dia de ontem ela suspendeu o abastecimento para os automóveis do governo do estado do Rio de Janeiro. A BR, que tem capital 100% da Petrobras. Então, toda vez que a gente quer legislar, porque é o nosso bem maior aqui do estado do Rio de Janeiro, é o petróleo. Se a gente abre mão para a própria Petrobras de um benefício para ela atender outro estado com preço menor. Então, anota aí, 10%, Osório, mais caro a molécula de custo para a SEG em relação a Comgás. Se somarmos os 22% do custo de passagem da Cabiúnas, 32% para os municípios produtores. Então, o que a gente quer é votar uma lei para dizer para o Estado, o governo pode sim entrar no Repetro, mas somente na fase de prospecção. Porque é bom lembrarmos também que existe tal da participação especial, que a indústria de petróleo, tudo que investiu, ela bate na hora de fazer conta da participação especial. É isso mesmo, deputado Luiz? Fora isso, o Rio de Janeiro perde, por conta do preço mínimo, 700 milhões de reais por ano, de uma política de preço mínimo da Petrobras. Sem falar na questão do calor da molécula do gás, que vai mais de 300 milhões ano. Então, sem falar na subsidiária, né, Luiz? Onde todas as empresas produtoras de petróleo, todas, Petrobras e as demais, tem uma subsidiária no exterior, onde vende o petróleo para ela mesma, ao preço mínimo. Então, o Rio de Janeiro perde na ida, na volta. Então, nós temos que disciplinar. Não é que não vá assinar o Repetro, não. Pode assinar, mas é na fase exploratória. Porque assinar o Repetro, que já tem um benefício dos impostos federais até 2040, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro perde o emprego, porque a indústria naval foi embora. A refinaria de Itaboraí está aí se discutindo uma parceria com os chineses, mas a cadeia produtiva do setor do petróleo, que tem aqui mais de 60% da sua produção e as suas reservas conhecidas, estão aqui no Rio de Janeiro, parte de São Paulo e no Espírito Santo. E a gente espera que esse projeto seja exemplo também para os outros estados produtores.
Porque é impossível abrir mão de todos os impostos federais, abrir mão do ICMS e pior, Eliomar, no futuro, o petróleo, o óleo, não vai ser das empresas, 80% da União. A União não paga imposto de renda, PIS, FIS, social. Então nós vamos perder royalties a médio e longo prazo no regime de partilha. Então é urgente que a gente possa defender os empregos do Estado do Rio de Janeiro e defender a nossa arrecadação. Deputado Flávio Serafim. Deputado André Correia, na verdade eu gostaria de tirar, André Ciliano, gostaria de tirar uma dúvida sobre esse projeto, porque boa parte dos problemas que Vossa Excelência levanta sobre a forma como se dá a produção, a tributação do petróleo no Brasil, a gente tem acordo em boa parte disso. Só que sobre o seu projeto especial, Vossa Excelência trata ele e o defende como um limite a esse crime que está sendo cometido em Brasília com relação aos interesses nacionais, com relação aos interesses do povo brasileiro, ao garantir vultuosas isenções e facilidades para a exploração do petróleo. Mas o projeto de Vossa Excelência, na prática, o que ele define? Vamos ao repetro, mas vamos na fase de exploração. Na fase de produção, nós não vamos. A fase de exploração é a fase onde se busca, se pesquisa, se inicia a perfuração para a pesquisa dos poços de petróleo. Essa, evidentemente, é uma fase importante. Mas a gente sabe que boa parte dos poços estão concentrados aqui no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, nessa região. A nossa dúvida, e acho que, por exemplo, o voto do deputado Valdec, e o que me motivaria hoje, se esse projeto entrar em votação, é votar contra, é por que ir até aí? Para que entrar no repetro? Para que conceder mais isenções, deixar de arrecadar também na parte de exploração? Porque a gente sabe que o petróleo está aqui, a gente sabe que o petróleo vai ser explorado. Para que então entrar? Acho que isso é a questão que faz com que alguns deputados que estamos contra não consigamos partilhar do ponto de vista de Vossa Excelência. Porque onde Vossa Excelência vê um avanço entrar só na fase de exploração, a questão que fica para a gente é para que entrar na fase de exploração? Para diminuir o risco do empreendedor da Petrobras e das outras empresas de, pelo menos na fase de exploração, não pagar o imposto. Nós estamos querendo que eles venham, fazem a prospecção, que eles fazem a sísmica, porque tem um risco mínimo, mas tem, de furar e não achar nada. Não é 100% onde fura tem óleo. Por isso que a gente delimita só na fase de exploração, e é muito claro, e é bom. Mas nós temos outras reclamações em relação, não só a Petrobras, como as empresas grandes, como a ANP. Então, não sei se ficou claro para o deputado Valdec que a gente quer. O deputado Osório deu parecer contrário por outras questões. Não foi por conta de restringir o repetro. Ele quer que amplie o repetro. Pelas emendas que eu acompanhei, ele não deu parecer contrário na comissão para restringir, não. Ele quer tudo. Ele quer 100% do repetro. Só isso. Então, de vez em quando aqui a gente vê, agora mesmo o deputado Luiz Paulo fez uma votação contrária a um projeto meu do ICMS, que garantiu a arrecadação do ICMS, mas ele não entendeu, porque ele não tinha chegado até o artigo 3º do projeto, e votou contra, e parte da bancada da esquerda votaram contra, mas era o contrário, garantia, porque às vezes a gente pega o projeto e não vai até o final, a gente não acompanha a proposição até o final. Não é o caso de Vossa Excelência, Valdec, eu sei que Vossa Excelência sempre aprimora as nossas propostas. Então, eu agradeço, espero ter esclarecido, mas é muito pior do que a gente falou aqui. A Petrobras produz o petróleo aqui, na sua grande maioria, mais de 70% da produção da Petrobras é Rio de Janeiro, só da Petrobras, e ela não trata o Rio de Janeiro como deveria. Poderia ser a mãe do Estado do Rio de Janeiro, mas ela, infelizmente, é a madrasta do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.